Vi minha nora saindo da casa dela com uma sacola preta nas mãos. Eram 7 da manhã, e ela olhava para os lados como quem não quer ser vista. O movimento era rápido demais, urgente demais. Quando ela abriu a tampa da lixeira e jogou aquele saco com força, como se quisesse que ele desaparecesse para sempre. Algo dentro de mim se apertou. Não era o gesto em si, era a forma como ela fazia. O jeito como suas mãos tremiam. O modo como ela fechou a lixeira e ficou ali parada por alguns segundos, respirando fundo antes de voltar para dentro. Esperei ela entrar. Meu coração batia forte demais para uma mulher de 69 anos. Atravessei a rua, abri aquela lixeira e quando vi o que era, minha garganta fechou. Era a manta de bebê da Isabela. A manta que eu tinha tricotado com minhas próprias mãos quando meu filho me contou que seria pai. Cada ponto daquele tecido levava amor, esperança, todas aquelas coisas que uma avó sente quando sabe que vai conhecer seu primeiro neto. Por que minha nora jogaria aquilo fora? Peguei a manta de volta. Ela estava pesada demais. Tinha algo dentro. E o que encontrei escondido naquele tecido mudou tudo o que eu pensava saber sobre a morte do meu filho. Mas antes de contar o que descobri, preciso que você entenda como cheguei até aquele momento. Porque o que parecia ser apenas uma manta jogada fora era, na verdade, a primeira peça de um quebra-cabeça de horror que eu nem sabia que existia. Se você já passou pela dor de perder um filho, se já sentiu que algo não batia, mas ninguém acreditava em você, deixa aqui seu apoio. Esta é uma história sobre nunca desistir da verdade, mesmo quando ela dói demais. O dia havia começado como todos os outros nos últimos 3 anos. Acordei às 5:30 da manhã. Não porque quisesse, mas porque meu corpo simplesmente não deixava eu dormir mais. Desde que perdi meu filho Mateus, o sono virou um luxo que meu coração enlutado se recusava a me conceder. Fiz meu café. Sentei na varanda. Olhei para a casa do outro lado da rua. A casa que era do meu filho, que agora era só da minha nora e da minha neta. 3 anos. Já faziam 3 anos desde aquele dia. Eu me lembro de cada segundo. Era uma terça-feira comum. Eu estava no mercado comprando coisas para fazer aquele bolo de cenoura que o Mateus amava desde pequeno. Meu celular tocou. Era a Andréia, minha nora, e pela voz dela, ofegante e desesperada, eu soube que algo estava terrivelmente errado. Helena, você precisa vir! É o Mateus! Ele caiu! Larguei tudo. Nem me lembro de ter pagado as compras. Só me lembro de correr. Uma mulher de 66 anos correndo pelas ruas como se ainda tivesse 20, rezando para que não fosse nada grave. Mas era grave. Era o pior que poderia ser. Encontrei meu filho no chão, no pé da escada da casa dele, imóvel. Os paramédicos já estavam lá, mas pelo jeito como se moviam, sem pressa, sem aquela urgência que salvava vidas, eu soube. Andréia estava histérica, gritando, chorando. Isabela, que tinha apenas 3 anos na época, estava sendo consolada por uma vizinha. Ele escorregou. Andréia repetia entre soluços. Eu estava no banho, ouvi um barulho. Quando desci, ele estava assim. Eu não sei o que aconteceu, Helena. Ele só escorregou. Meu filho tinha 34 anos. Saudável. Forte. Ele havia trabalhado em construção civil antes de se formar em engenharia. Havia subido e descido centenas de escadas em sua vida. E agora estava morto. Por causa de uma escada. O laudo foi claro. Trauma craniano devido à queda acidental. Fratura grave no crânio, hemorragia interna, morte instantânea. Os policiais vieram, fizeram perguntas básicas, olharam ao redor. Não havia sinais de luta, não havia sinais de invasão. Não havia nada além de um acidente doméstico trágico, o tipo de coisa que acontece todos os dias, disseram eles. Essas escadas são perigosas, o policial mais velho comentou, apontando para os degraus de madeira envernizada. Especialmente de meias. Ele estava de meias? Andréia acenou que sim, os olhos vermelhos e inchados. Caso encerrado. Mas para mim nunca foi encerrado. Eu tentei seguir em frente. Realmente tentei. Nos primeiros meses, eu ficava o tempo todo na casa deles, ajudando com Isabela, preparando comida, limpando. Andréia parecia tão perdida,
tão devastada. Éramos duas mulheres compartilhando a mesma dor impossível. Você é tão forte, Helena, ela me dizia, segurando minha mão. Não sei o que faria sem você. E eu acreditava. Acreditava que estávamos unidas pela perda, que a tragédia tinha nos tornado família de verdade. Mas aos poucos, as coisas mudaram. Começou de forma sutil. Andréia começou a dizer que precisava de espaço para processar, que minha presença constante a lembrava demais do Mateus, que ela precisava seguir em frente pela Isabela. Eu entendi, ou tentei entender. Dei um passo para trás, mas então as visitas à Isabela ficaram mais complicadas. Precisava avisar com antecedência. Não podia aparecer de surpresa. Isabela tem rotina agora, Andréia explicava. Preciso manter as coisas estáveis para ela. Os telefonemas diminuíram. As mensagens ficaram mais curtas. E quando eu ia lá, Andréia sempre tinha algo para fazer. Um plantão no hospital onde trabalhava como enfermeira, uma consulta médica de Isabela, um compromisso qualquer. 6 meses atrás, as coisas pioraram de vez. Eu tinha ido visitar sem avisar. Eu sei, ela tinha pedido para eu avisar, mas era o aniversário do Mateus e eu só queria ver minha neta, levar um presente, sentir que ele ainda estava vivo em algum lugar através dela. Andréia abriu a porta apenas uma fresta. Helena, hoje não é um bom dia. Mas é o aniversário do Mateus, eu disse, sentindo as lágrimas queimarem. Pensei que poderíamos... Eu sei que dia é hoje. Ela me cortou, a voz fria de um jeito que nunca tinha ouvido antes. Exatamente por isso preciso de espaço. Você não entende como é difícil para mim? Você não era casada com ele. Eu perdi meu marido, Helena, o pai da minha filha. As palavras me atingiram como um tapa. Como se minha dor fosse menor, como se perder um filho fosse mais fácil que perder um marido. Andréia, eu só... Preciso que você me dê espaço. Isabela e eu estamos tentando reconstruir nossa vida. Sua presença constante está dificultando. E fechou a porta na minha cara. Fiquei ali parada, segurando o ursinho de pelúcia que tinha comprado para Isabela, sentindo meu mundo desmoronar pela segunda vez. Depois daquele dia, ver minha neta virou uma negociação. Uma vez por mês, talvez. Visitas curtas. Sempre sob supervisão de Andréia. E a menina, meu Deus, a menina que antes corria para me abraçar, agora mal me olhava nos olhos. Vovó está ocupada demais para você. Eu ouvi Andréia dizendo uma vez, quando pensava que eu não estava escutando. Por isso não vem mais. Meu coração se partiu de novo. Mas o que eu podia fazer? Processar pela guarda? Com que base? Andréia era a mãe. Era enfermeira, respeitada, trabalhadora, não bebia, não usava drogas, só estava distante, fria. É o luto, minha amiga Glória dizia, tentando me consolar quando eu chorava nos ombros dela. Cada pessoa processa de um jeito. Talvez ela realmente precise de espaço, mas no fundo do meu coração algo me incomodava. Era o jeito como Andréia mudara tão rápido, como ela parecia ter superado a morte do marido sem aquele peso que ainda me esmagava todos os dias. Como ela sorria de verdade. Apenas alguns meses depois, algo que eu ainda não conseguia fazer. Ela está sendo forte pela Isabela, as pessoas diziam. Mas seria só isso? Havia também aquelas pequenas coisas estranhas. Como o fato de Andréia ter comprado um carro novo, não qualquer carro, mas um SUV importado, 0 quilômetro, apenas 1 ano após a morte do Mateus. A seguradora finalmente pagou. Ela explicou quando eu perguntei surpresa. Seguro de vida. Eu nem sabia que meu filho tinha um. Claro que tinha, Andréia disse, levemente irritada com minha surpresa. Ele era responsável. Pensava no futuro da família. Havia também as viagens. Andréia tirou Isabela da creche pública e colocou em uma escola particular caríssima. Começou a postar fotos nas redes sociais de fins de semana, em resorts, hotéis chiques. Ela está tentando dar uma vida boa para a Isabela, Glória comentou quando mencionei. Nada demais nisso, mas era demais. Meu filho ganhava bem como engenheiro, mas não tão bem assim. E Andréia, como enfermeira em um hospital público.
Ainda assim, eu me forçava a não pensar nisso. Não queria ser aquela sogra que via problema em tudo, aquela mulher amarga que não conseguia aceitar que a vida seguia em frente. Engoli minhas suspeitas, engoli minha dor, segui minha rotina vazia, até aquela manhã, até ver Andréia jogando fora a manta. A manta. Não era uma manta qualquer, era especial. Eu tinha começado a tricotar quando Mateus e Andréia anunciaram a gravidez. Eram pontos de amor, de esperança, de todas aquelas promessas bobas que fazemos quando acreditamos no futuro. Passei 3 meses naquela manta. Cada fio escolhido com cuidado. Branco e amarelo suave. Neutro, porque eles queriam esperar para saber o sexo. Mamãe, está ficando linda, Mateus disse quando viu, seus olhos brilhando daquele jeito que brilhava desde criança quando ele estava feliz de verdade. Quando Isabela nasceu, enrolei ela naquela manta pela primeira vez ali mesmo no hospital. Vi meu filho segurar sua filha, envolta no tecido que eu tinha feito, e chorei de felicidade. Essa manta vai durar para sempre, mãe, ele disse. Vou guardar para os netos da Isabela. E agora estava no lixo. Peguei aquela sacola com mãos trêmulas. Meu coração batia forte. Por quê? Por que jogar fora algo tão especial? Algo com tanto valor sentimental? Levei para casa. Coloquei em cima da mesa da cozinha. A manta estava suja, amarrotada, mas inteira. E pesada. Pesada demais. Passei minha mão pelo tecido, sentindo. Havia algo dentro. Algo duro. Algo que não deveria estar ali. Com dedos trêmulos, comecei a apalpar. Havia uma costura na parte de baixo. Uma costura que eu não tinha feito. Os pontos eram irregulares, apressados, feitos à mão com linha de cor diferente. Alguém tinha aberto a manta. Alguém tinha escondido algo dentro. E depois costurou de volta. Peguei minha tesoura e, com o coração na garganta, comecei a cortar os pontos. O que caiu da manta no meu colo mudou tudo. Era um celular. Um modelo antigo, daqueles com botões físicos, uma capinha rosa já desbotada. O aparelho estava desligado, a tela riscada, mas intacta. Fiquei olhando para aquilo por longos segundos, meu cérebro tentando processar. Por que eu haveria um celular escondido na manta da Isabela? E mais importante, desde quando? Estava ali. Minha primeira reação foi ligar para Andréia. Talvez fosse um celular velho dela que tinha caído acidentalmente dentro da manta. Talvez houvesse uma explicação simples. Mas algo me segurou. Era o jeito como ela tinha jogado aquela manta fora. A urgência. O olhar furtivo. Como se quisesse se livrar de algo. E se ela soubesse que o celular estava ali? E se fosse por isso que ela estava jogando fora? Coloquei o aparelho para carregar com um carregador velho que ainda funcionava. Demorou uma eternidade. Ou foram os 15 minutos mais longos da minha vida, não sei. Sentei na mesa da cozinha, olhando para aquele celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. Quando finalmente ligou, a tela acendeu com uma luz azulada fraca. Sem senha. Meu dedo tremeu sobre os botões. Não mexe, Helena, isso não é da sua conta. Mas era. Algo dentro de mim sabia que era. Abri a galeria de fotos. A primeira imagem me fez congelar. Era a Andréia, minha nora. Mas não a Andréia séria, composta, enlutada que eu conhecia. Esta Andréia sorria, um sorriso enorme, genuíno, feliz. Estava sentada no colo de um homem que eu nunca tinha visto na vida. Ele tinha por volta de 40 anos, cabelo escuro, barba bem feita. Eles estavam em um restaurante chique, taças de vinho na mesa, olhando um para o outro como apaixonados. A foto tinha uma data embaixo, 14 de março de 2019. 6 meses antes do Mateus morrer. Minha boca ficou seca. Continuei passando as fotos. Havia mais. Muitas mais. Andréia e o homem na praia. Andréia e o homem em um hotel. Andréia e o homem se beijando. Em algumas, ela vestia roupas que eu reconhecia. Roupas que ela usava quando dizia estar no trabalho ou visitando uma amiga. Ela tinha um caso. Minha nora estava traindo meu filho. A sala girou ao meu redor.
Sentei na cadeira pesadamente, o celular quase escorregando das minhas mãos trêmulas. Respira, Helena, respira. Muitos casais traem. Era horrível, era errado, mas acontecia. Talvez Mateus tivesse descoberto. Talvez fosse por isso que... Não. Mas então por que esconder o celular? Por que não simplesmente jogar fora ou destruir? Toquei no ícone de mensagens. E aí meu mundo desmoronou de vez. Havia centenas de mensagens trocadas com um contato salvo apenas como H. As conversas iam de banalidades do dia a dia a coisas que fizeram meu estômago embrulhar. Rolar todas aquelas mensagens levaria horas. Então, fui direto para as mais recentes. As últimas mensagens datavam de 22 de setembro de 2019, 3 dias antes de Mateus morrer. Comecei a ler, e cada palavra era um soco no meu peito. Andréia. Não aguento mais isso. Não aguento ter que fingir. Ah, eu sei, amor, mas já conversamos sobre isso. Andréia. Conversamos. E agora? Vou ficar presa nesse casamento para sempre? Ah, você sabe que não pode simplesmente sair. Ele nunca aceitaria o divórcio. Andréia. Ele aceitaria se soubesse sobre você. Bia. E você acha que ele te deixaria ficar com a Isabela? Acha que ele não iria brigar pela guarda? Você perderia tudo, Andréia. A casa, a menina, metade do que vocês têm. E a gente não tem dinheiro para recomeçar do zero. Houve uma pausa de algumas horas. Depois, Andréia. E se ele simplesmente não estivesse mais aqui? Meu sangue congelou. Ah, não fala essas coisas. Andréia. Por que não? Acidentes acontecem o tempo todo. Ah, Andréia. Andréia. Ele tem seguro de vida. Você sabia? 500 mil reais. A empresa dele paga. Se algo acontecer com ele, eu recebo tudo. Sem divisão, sem briga na justiça, sem perder a Isabela. Você está falando sério? Andréia. E se estiver? Isso é loucura? Andréia. Loucura é desperdiçar nossa vida esperando. A gente podia estar junto, Hugo. Ter nosso próprio dinheiro, nossa própria vida. A Isabela adoraria você. Hugo. E como exatamente você acha que isso funcionaria? Andréia. Aquela escada, a que leva para o andar de cima. O corrimão está solto faz meses. Eu já pedi para ele arrumar, mas você sabe como ele é. Sempre deixa para depois. E ele desce correndo de manhã, sempre de meias. Um empurrão na hora certa. Um escorregão. Quem vai suspeitar? Eu larguei o celular como se ele queimasse minhas mãos. Não. Me levantei tão rápido que a cadeira caiu para trás com um estrondo. Corri para o banheiro e vomitei. Vomitei tudo que tinha no estômago. Vomitei até só sair bile, até meu corpo tremer de exaustão. Ela matou ele. Ela matou meu filho. Não foi acidente. Nunca foi acidente. Ela planejou. Conversou sobre isso. Planejou. Como se estivesse decidindo o que cozinhar para o jantar. Voltei para a cozinha cambaleando. O celular ainda estava lá, a tela acesa, mostrando aquelas mensagens diabólicas. Tinha mais. Precisava ler o resto, por mais que meu coração gritasse para eu parar. Hugo. E se alguém desconfiar? Andréia. Ninguém vai desconfiar. Eu sou enfermeira, lembra? Vou estar histérica, vou ligar para a emergência na hora, vou fazer tudo certinho. Todo mundo vai ver uma esposa devastada que perdeu o marido tragicamente. Hugo. Não sei, Andréia. Andréia. Você me ama ou não? Hugo. Você sabe que sim. Andréia. Então confie em mim. Só preciso esperar o momento certo. Uma manhã, quando a Isabela não estiver em casa. Ele sempre toma banho depois da academia. Sempre desce correndo de meias. Só preciso de 30 segundos. Só isso. Hugo. E se der errado? Andréia. Não vai dar. E não deu. 3 dias depois dessas mensagens, meu filho estava morto no pé da escada. Queda acidental, disseram. Tragédia, disseram. Essas escadas de madeira são perigosas, disseram. Mas não foi acidente nenhum. Foi assassinato. Minha nora, a mulher que meu filho amava, em quem ele confiava, com quem ele tinha feito uma família, tinha-o empurrado escada abaixo a sangue frio. Por dinheiro. Por um amante. Por conveniência. Continuei lendo. Havia mensagens depois da morte também.
Comecei a ler aquelas, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular. Andréia, 26/09/2019. Pronto. Acabou. Hugo. Você fez? Andréia. Fiz. A polícia acabou de sair. Foi exatamente como planejei. Ninguém suspeita de nada. Hugo. E você está bem? Andréia. Estou aliviada. Não senti nada, Hugo. Achei que fosse sentir remorso, ou sei lá, mas não senti nada. Só alívio. Hugo. E o dinheiro? Andréia. Vai demorar uns meses para o seguro processar. Mas vai sair. E quando sair, a gente se manda daqui. Começa de novo. Você, eu e a Isabela. Hugo. Te amo. Andréia. Também te amo. Agora preciso agir como viúva por um tempo. Mas logo, amor, logo estaremos juntos. Não houve mais mensagens depois disso. Fiquei sentada ali, naquela cozinha, segurando a prova de que meu filho tinha sido assassinado, e percebi algo. Ela não sabia que essas mensagens existiam. Andréia tinha escondido o celular na manta, provavelmente em um momento de paranoia, querendo esconder, mas sem coragem de destruir completamente a evidência. E depois esqueceu onde tinha colocado. 3 anos se passaram. Ela devia achar que estava segura, que tinha se livrado de tudo, que nunca seria descoberta. E então, por algum motivo, talvez arrumando coisas, talvez finalmente decidindo se livrar de objetos do passado, ela encontrou a manta. Deve ter se lembrado de repente. Deve ter apalpado e sentido o celular ainda lá dentro. E entrou em pânico. Por isso jogou tudo fora tão cedo de manhã, tão às pressas. Mas não foi rápida o suficiente. Porque eu vi. Peguei o telefone da minha casa com mãos trêmulas. Disquei para a Glória. Preciso de você. Minha voz saiu rouca, quebrada. Agora. É urgente. Glória chegou em 10 minutos. Uma olhada no meu rosto e ela já sabia que algo estava terrivelmente errado. Helena, o que aconteceu? Entreguei o celular para ela. Leia. Leia tudo. Ela leu. E à medida que lia, o rosto dela foi empalidecendo, os olhos se arregalando, a mão subindo para cobrir a boca em choque. Meu Deus! Ela sussurrou quando terminou. Meu Deus, Helena. Ela matou ele. Eu sei. Precisamos ir para a polícia. Agora, já. Mas eu balancei a cabeça, as engrenagens do meu cérebro finalmente começando a funcionar de novo depois do choque inicial. Não podemos. Ainda não. Como assim? Ainda não. Helena, isso é confissão de homicídio. É, concordei. Mas pensa comigo, Glória. São só mensagens. Ela pode dizer que estava brincando, que eram fantasias, que nunca agiu baseado naquilo. Um advogado minimamente bom poderia alegar que não é prova concreta. Mas o timing é circunstancial. Ela vai dizer que é coincidência, que foi acidente mesmo, e essas mensagens eram só, sei lá, raiva, fantasia, qualquer coisa. Respirei fundo. Além disso, como explicar que esse celular estava escondido na manta? Como provamos que é dela? Ela pode dizer que qualquer um poderia ter colocado ali, que é fabricação. Glória me olhou, frustrada, mas sabendo que eu tinha razão. Então o que fazemos? Olhei para aquele celular. Depois olhei pela janela, para a casa do outro lado da rua. A casa onde meu filho tinha sido assassinado. A casa onde uma mulher fingia ser mãe amorosa enquanto dormia tranquila, tendo matado o pai da própria filha. Precisamos de mais provas, eu disse, minha voz ficando mais firme. Precisamos encontrar esse Hugo. Precisamos descobrir sobre o dinheiro do seguro, para onde foi, o que ela fez com ele. Precisamos montar um caso tão sólido que ela não consiga escapar. E como vamos fazer isso? Olhei para minha amiga. Glória tinha 64 anos, era aposentada, viúva também. Tínhamos sido amigas por décadas, e se havia alguém em quem eu podia confiar, era ela. Vamos investigar, respondi. Ela acha que está segura, que ninguém sabe. Isso nos dá vantagem. Helena, Glória hesitou. E se for perigoso? Se ela matou uma vez? Eu sei. Meu maxilar se apertou. Mas é meu filho, Glória. Meu menino. Ela tirou ele de mim, tirou a vida dele e está vivendo tranquila, gastando o dinheiro do seguro, afastando minha neta de mim. Não vou deixar ela escapar impune. Não vou. Glória pegou minha mão e apertou.
Então vamos juntas, mas precisamos ser cuidadosas. Vamos. Naquela tarde, dei o primeiro passo de uma jornada que eu não fazia ideia de onde ia me levar. Mas uma coisa eu sabia. Minha nora tinha subestimado a mãe do homem que ela matou. E isso seria o maior erro dela. Os 3 dias seguintes foram uma aula intensiva em coisas que uma senhora de 69 anos nunca deveria precisar aprender. Glória e eu nos transformamos em detetives improvisadas. Compramos um caderno novo, daqueles de capa dura, como os que eu usava para receitas, e começamos a documentar tudo. Cada foto do celular, cada mensagem, cada detalhe que pudesse ser relevante. Precisamos ser metódicas, Glória disse, colocando os óculos de leitura. Como nos filmes. Linha do tempo, evidências, suspeitos. Criamos 3 categorias principais para investigar. 1. Hugo Moreira. O amante. Quem era? Onde estava agora? 2. Dinheiro do seguro. 500 mil reais. Para onde foi? 3. Outras evidências. Havia algo mais que pudéssemos descobrir? Começamos por Hugo. O nome completo estava salvo no celular. Hugo Moreira. Tínhamos fotos dele, sua aparência, mas precisávamos de mais. Você já tentou o Google? Glória sugeriu. E foi o que fizemos. Sentadas no meu computador, um modelo antigo, mas funcional, digitamos o nome. Havia vários Hugo Moreira na cidade, mas cruzando com a idade aproximada e a aparência das fotos, encontramos um perfil no Facebook que batia. Hugo Moreira, 42 anos. Trabalha em uma concessionária de veículos importados como gerente de vendas. É ele, Glória confirmou, comparando a foto do perfil com as do celular. Sem dúvida. Cliquei no perfil. Não era muito ativo em redes sociais, mas tinha o suficiente. Fotos em eventos da concessionária, algumas selfies, check-ins em restaurantes. E então vi algo que fez meu estômago revirar. Uma foto de 2 meses atrás. Hugo em um restaurante elegante. E ao fundo, ligeiramente desfocada, mas inconfundível. Andréia. Eles ainda estavam se vendo. Essa víbora, Glória sibilou. 3 anos depois, e ainda está com ele. Continuei investigando. Nas fotos mais recentes, Hugo aparecia com um carro novo. Um sedã importado, provavelmente custando mais de 200 mil reais. Havia também fotos de viagens. Dubai, 6 meses atrás. Miami, 4 meses atrás. Ele não tinha esse dinheiro antes, eu disse, analisando fotos antigas do perfil. Olha, 2 anos atrás ele dirigia um Palio velho. O dinheiro do seguro, Glória conectou os pontos. Ela deve ter dado para ele. Mas não dava para provar. Ainda não. Decidimos dar outro passo. Na manhã seguinte, usei o pretexto de estar procurando um carro novo para visitar a concessionária onde Hugo trabalhava. Você está louca? Glória sussurrou enquanto entrávamos no lugar. E se ele reconhecer você? Ele nunca me viu. E mesmo que Andréia tenha mostrado fotos faz 3 anos, estou mais velha, de óculos de sol e boné. Respirei fundo. Vou me fazer de interessada em um carro. Você fica perto e presta atenção. Um vendedor se aproximou assim que entramos. Não Hugo, para meu alívio inicial e decepção simultânea. Mas quando mencionei interesse em um modelo específico, o vendedor chamou. Hugo, cliente para você. E lá estava ele, ao vivo. O homem das fotos. O homem que tinha conspirado para matar meu filho. Ele sorriu. Um sorriso profissional, ensaiado. Bom dia, Hugo Moreira, muito prazer. Em que posso ajudar? Precisei de toda a minha força para não cuspir na cara dele, para não gritar, para não avançar e arranhar aqueles olhos que olhavam com tanta despreocupação. Mas me controlei. Sorri de volta. Interpretei o papel. Estou procurando um carro. Para mim e minha amiga aqui. Apontei para a Glória. Queremos algo confortável, seguro. Passei 30 minutos ouvindo Hugo falar sobre carros. Observando ele. Procurando por sinais de culpa, remorso, qualquer coisa humana. Não vi nada. Ele era charmoso. Bem falado, prestativo. O tipo de pessoa que você confiaria em uma negociação. O tipo de pessoa que esconde um monstro por baixo. Quando saímos sem comprar nada, Glória tremiam. Ele é tão normal,